Na maioria das obras de mangá existem personagens que são muito, mas muito fortes, e com Jojo não é diferente. Existem personagens que têm um nível de poder muito grande e outros que têm um nível de poder bem médio. E em ambos os casos, existe o tal do nerf, o ato de nerfar um personagem. No mundo dos jogos em geral, quando um personagem é nerfado, significa que foi tirado alguns poderes dele, alguns atributos foram retirados, normalmente porque os personagens são tão fortes que acabam desbalanceando o jogo. Isso aconteceu várias vezes em League of Legends, em jogos de luta como Street Fighter, entre muitos outros. E em Jojo não é diferente. Existem personagens que foram enfraquecidos por motivos bons e plausíveis e outros por motivos superficiais e sem sentido. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Os personagens nerfados em Jojo. Mas antes, uma curiosidade, eu quero que você comente aí se você sabia. Você sabia que quando um usuário de stand envelhece, o stand dele envelhece junto? Sabia? Se você sabe é porque provavelmente você leu a parte 7. Joseph Joestar. Na parte 2, o Joseph era o usuário de Ramon mais forte do mundo, perdendo apenas pro Cars. O seu Ramon por si só não era tão poderoso, porém o raciocínio rápido e a inteligência de estratégia do Joseph fazia com que ele fosse o mais forte. Na parte 3, o Joseph já estava idoso, e depois do final da parte 2, o Joseph não continuou seu treinamento com Ramon. Por isso, os efeitos do envelhecimento dele começaram a agir. E apesar do físico ainda ser o mesmo, o Ramon do Joseph já não estava mais tão forte quanto antes, apesar que sua mente ainda estava bem afiada. Na parte 4, Joseph já estava ficando acabado. Já estava com 79 anos de idade. Ele tinha um físico bem bom ainda, porém era notável que ele estava velho, que ele estava enfraquecido. Ele mesmo já tinha dificuldade para ouvir e até mesmo para andar, usando uma bengala. O Ramon do Joseph acabou dando uma longevidade para ele, porque ele estava vivo até a parte 6 de Jojo, e lá ele estava com mais de 90 anos. Jotaro Kujo. Na parte 3, o Jotaro estava com 17 anos. Na época, o seu stand estava recebendo as melhorias do corpo de Jonathan Joestar. Não só o Jotaro, como todos os outros Joestar vivos na época, acabavam melhorando os seus stands. E essa constante evolução do stand fazia com que o Star Platinum fosse um stand quase invencível na luta corpo a corpo. Na época, o físico dele era bem anormal para um jovem de 17 anos. Então a gente pode deduzir que o Jotaro era um cara de saúde de ferro, um cara bem saudável. Na parte 4, o Jotaro estava com cerca de 29 e 30 anos. Ele já era casado e também era pai. Por conta da morte do Dio, os Joestar pararam de receber as melhorias do corpo do Jonathan. Por isso, o Star Platinum regrediu em alguns atributos dele. E apesar do envelhecimento, o Jotaro continuava forte. E ele mesmo foi capaz de reunir força para se manter em pé depois de ter sido bombardeado por uma explosão do Sheer Heart Attack do Kira. Na parte 6, o Jotaro estava com 41 anos. Nessa parte já era bem notável que o Jotaro enfraqueceu muito, tanto em força quanto em inteligência e estratégia, já que ele mesmo acabou caindo na armadilha do White Snake. O Jotaro nessa parte não era mais casado, por conta do dever dele como um homem que combate o sobrenatural por aí. Então ele acabou se afastando da família. Então a gente pode constatar que o psicológico dele já não era um dos melhores. O seu Star Platinum também já não estava como antes. Apesar de estar parando o tempo por 5 segundos, ele estava bem mais fraco. As reações e os reflexos dele caíram muito de uma parte para outra. Jean-Pierre Polnareff. Na parte 3, o Polnareff estava com cerca de 23 anos de idade. O seu stand, o Silver Chariot, era possivelmente um dos stands mais rápidos dentre todos. E quando ele tirava sua armadura, ele era tão rápido que parecia estar criando clones de si mesmo com a velocidade do seu corpo. Não só por velocidade, mas também com esgrima. Ele era tão hábil que conseguia manusear o fogo na espada dele. O Polnareff também tinha uma inteligência de estratégia bem interessante, visto que na luta contra o Shaka, ele já tinha bolado um jeito de vencer. Contra o Dio, ele já tinha deduzido que ele ia ter que ferir a cabeça dele. E quando o Dio se distraiu, Polnareff já foi com tudo mirando no crânio do Dio. Na parte 5, Polnareff estava com 36 anos. Polnareff, desde a parte 3, não descansou. Ele continuou trabalhando em relação aos stands, então a gente pode pensar um pouco que esse cara tem um estresse psicológico gigantesco. Não só estresse, como também depressão. O Polnareff viu 2 dos seus amigos
inimigos morrerem na sua frente, sem que ele pudesse fazer nada. Esse tipo de coisa se prende na mente e acaba produzindo na gente um sentimento de culpa. O Polnareff teve que enfrentar o Diavolo e foi derrotado em questão de segundo, totalmente massacrado. O Polnareff acabou decaindo psicologicamente, tanto que o próprio Diavolo notou, e novamente o Polnareff foi derrotado. E ainda apesar disso, ele tinha uma capacidade de raciocínio muito interessante e continuava sendo muito inteligente. Quer uma dessas camisetas incríveis de JoJo? Clica no primeiro link que tá na descrição, tá bom?